E aí pessoal, tudo bem? Hoje vou falar para vocês dicas muito importantes de como manter um cascudo em aquário de forma correta para você obter sucesso, conseguir manter o seu animal aí saudável e talvez até reproduzi-lo. Então hoje a gente vai falar de coisas muito bacanas, como por exemplo o formato adequado de aquário para cascudos, algumas questões comportamentais que são bem interessantes. Vamos falar de enriquecimento ambiental no aquário, que é a decoração que precisa ter adequada para os cascudos. Tipos de reprodução, que dependendo do tipo de cascudo, eles têm reproduções diferentes, muito interessantes, que a gente vai falar também. No tópico de reprodução, a gente também vai falar das tocas para cascudo, que a maioria das espécies de cascudos precisam de tocas, a gente vai mostrar algumas delas. E a gente vai falar também de dimorfismo sexual, que é uma pergunta que muita gente faz, né? Como é que a gente diferencia o macho da fêmea, né? De algumas espécies eu vou mostrar para vocês. Então esse vídeo é um pouco mais longo, não se assuste com a quantidade de conteúdo, eu vou deixar marcado aqui embaixo, né, no decorrer da barrinha de rolagem, vai estar marcado os tópicos, né? E eu vou deixar também um índice aí na descrição. Se você quiser depois ir direto para o dimorfismo sexual, você vai achar onde está lá e você pode ir direto. Assim, assista o vídeo inteiro e depois volte quantas vezes vocês precisarem para assistir determinado tópico, tá bom? Então espero que aproveitem o vídeo e vamos começar a falar sobre os cascudos. E os cascudos são esses animais fantásticos, né? Sempre associados ao substrato, eles são animais bentônicos, então eles ficam aqui perto do fundo. E o fundo pode ser de areia, de pedrinhas, pode ser rocha. E esses animais, olha aqui, eles precisam sempre de locais de esconderijo. Então eles precisam de uma grande área de fundo e de locais para se esconder. E vocês podem ver aqui, ó, se tiver bastante abrigo, eles podem conviver, várias espécies de cascudos convivendo, contanto que eles tenham onde se esconder. Aqui tem o nosso Pseudacânticos pirarara e o Bariancistus chantelos lá no aquário da exposição do nosso laboratório. E uma questão muito importante de se observar é que os cascudos são extremamente territorialistas. Então aqui a gente tem um exemplo de duas Pequotia sabage disputando território. Então esse comportamento aqui, ó, elas estão se medindo força, e isso pode escalar para uma briga um pouco mais séria. Então vocês podem ver que está aqui, ó, eles podem passar longos minutos com essa briga. Então cascudos são territorialistas. E aqui, ó, mais um exemplo, outra espécie. Agora aqui tem dois juvenis de Pseudacânticos e vai mostrar uma briga. Essa briga aqui ela pode demorar bastante tempo. Vocês podem ver aqui, ó, os dois estão disputando o local, né, dessa toca. E essa briga ela pode ficar bastante séria. Como esses animais têm muitos espinhos, muitas placas, os odontóides, essas brigas eles vão causando ferimentos. Esses ferimentos podem ficar muito graves e causar infecções secundárias, o animal pode virar óbito. E a briga continua. E lembre-se, né, esses aqui são pseudacânticos, eles têm os dentes bem fortes, então além de se arranharem com seus espinhos, eles podem dar mordidas que podem prejudicar bastante o oponente. Algumas disputas são comuns entre os cascudos, mas se ficar muito sério, a gente tem que tomar providências. Provavelmente está faltando locais para esconderijo, né? Então, quando tem locais para se esconder, eles se desentendem ali, mas cada um procura seu canto. Se não tiver como fugir ou como se esconder, o dominante vai ficar machucando o outro e isso pode causar ferimentos sérios e vocês até perderem os exemplares. E essas características que eu mostrei para vocês vai ter uma consequência direta no tipo de aquário que é ideal para cascudos. Aqui nessa imagem eu mostrei dois exemplos, dois aquários que teriam o mesmo volume. E aí aqui a gente vai falar da relação do volume com a área de fundo. Porque na maioria dos casos a gente sempre pensa ou quantifica a nossa criação, nossa produção, pensando em unidade de peixe por volume, ou grama de peixes por volume, né? Tantos gramas por litro d'água. Só que para cascudos essa relação não é necessariamente a mais adequada. O que você precisa ter é área de fundo. Então aqui nesse caso nós temos os dois aquários, 280 litros, só que um tem mais área de fundo do que o outro. Então um aquário aqui hipotético de 100 centímetros, né, ou de 1 metro de comprimento, 70 centímetros de altura e 40 de largura. Isso daria 280 litros. Um outro aquário com o mesmo volume seria um aquário de 1 metro de comprimento, 70 centímetros de largura e 40 de altura. Qual que é a consequência disso? Vocês viram, né, que os cascudos são bastante territorialistas e eles são bentônicos, ou seja, eles ficam no fundo. E aqui, ó, vamos supor que nesse aquário, nessa área de fundo, 100 por 40, você coloca 3 cascudinhos aqui. Nesse outro aquário, com o mesmo volume, se você tem mais área de fundo, você vai conseguir
colocar mais cascudos. Nesse exemplo aqui hipotético a gente colocou o dobro, mas pode ser mais inclusive. Então olha só, aquários de cascudo, eles podem ser, ou idealmente eles devem ser mais baixos. E se possível você vai ter uma área maior. Então se você estiver planejando o início aí da sua criação, já você pode desenhar uns tanques ou uns aquários que sejam mais baixos, com mais área, né, e você replicar o número de aquários. Então ao invés de você ter um aquário de 280, se você tiver um espaço, né, curtinho para colocar ele na estante ali, você coloca 2 aquários com a metade da altura. Né, num sistema de recirculação, como a gente já viu aí nas aulas passadas, ficaria muito bom, né, para cascudo. É melhor do que você ter um aquário com volume alto, com uma altura alta. Então esses aquários que são muito bons para disco, por exemplo, né, que precisam de altura, para cascudo não são bons. Então tenham aquários mais baixos, você consegue ter um melhor aproveitamento do seu espaço aí. Então, sumarizando, para cascudos, quanto mais área de fundo, melhor. Então tenham isso em consideração quando vocês forem fazer o seu projeto. E uma forma muito eficiente de você aumentar a área, também a área de fundo ou área de esconderijo, é adicionando esses elementos aqui. Ó. No caso, a gente está usando tijolos, né, tijolos furados, onde os peixinhos conseguem, olha só, cada um se escondem. Né? Então, cada lateral dessa está adicionando área de fundo para os cascudos. Então esse aquário aqui é um aquário onde a gente mantém as nossas matrizes, né, de Pansistos pão, que não é um aquário de exposição, né, é um aquário de manutenção de matrizes, então não tem substrato no fundo, isso facilita a limpeza e a gente vê se os animais estão comendo ou não. Esse aqui é um exemplar se eles estão acabando de comer. E vocês podem ver ó, que tem bastante esconderijo, então a densidade aqui é até razoavelmente alta, só que como tem muito esconderijo, os peixes não brigam muito. Então a forma ideal de você manter cascudos em aquário é você ter bastante esconderijos. Então uma coisa comum é você colocar placas em cima de rochas, placas em vários sentidos, né? Os cascudos gostam muito de ficar embaixo dessas placas. E aqui um aquário cheio de amarelinho, então com placas de ardósia empilhadas em cima de pedras, né? O sonho de qualquer cascudeiro é ter essas placas de ardósia. Aqui na nossa região a gente não tem, né? Aqui em Altamira não tem ardósia. Mas vocês que têm ardósia aí com facilidade na região de vocês, comprem umas plaquinhas de ardósia e vocês podem fazer os condomínios de vocês aí com seus cascudos. É muito eficiente. E a gente que não tem aqui ardósia, vocês podem ver, a gente usa restos de porcelanato, a gente pede para os nossos amigos aí que estão fazendo obra em casa, sempre que tem lascas, né, ou tiras de porcelanato que estão sobrando, a gente pega e põe nos nossos aquários. Às vezes também a gente faz com pisos, né, a gente recorta piso e coloca aqui. Esse aqui é um aquário com um casal de Pansistos pão com seus filhotinhos. A gente vai falar mais detalhes disso no próximo vídeo. E esse aqui é um vídeo, né, de um colega nosso lá da Alemanha, mostrando a forma que ele mantém os peixinhos deles, ou seja, estão várias tocas, várias rochas, vários locais para os cascudos se esconderem. Então isso é chave para você ter sucesso na reprodução dos seus cascudos ou na manutenção dos seus cascudos nos seus aquários. Tem que ter locais para eles se esconderem. E isso traduzido num aquário biótipo, por exemplo, isso aqui é um outro aquário lá na Alemanha, pode ver que tem bastante rochas e os peixes ficam bastante à vontade aqui, ó, mesmo na luz do dia, raspando suas algas, né? Olha só, então os peixes aqui ficam escondidos, quando eles não estão afim, eles estão escondidos entre as rochas, bastante correnteza. Então é possível você fazer também uma composição harmônica, esteticamente bonita, sempre tendo em mente que você precisa ter bastante local para os seus cascudos se esconderem e ficarem à vontade para quando quiserem sair. Mas quais condições são necessárias para o seu cascudo se dar bem aí no seu aquário? Depende. Como a gente já viu aqui nos vídeos passados, existem muitos tipos de cascudo e cada um deles vai ter uma exigência diferente. Recapitulando aqui, ó, existem vários tipos de cascudos com seus vários tipos de substrato. Então existem cascudos que estão adaptados a viver em substrato não consolidado. A gente tem aqui um dos Loricarini. Existem cascudos que são adaptados à vegetação subaquática. A gente tem cascudos que são adaptados a troncos e galhadas. E a gente tem os cascudos que são adaptados a fundos rochosos. Eu diria que é a maioria dos cascudos, inclusive. E os tipos de desova vão variar também conforme esses grupos de peixes. Vou começar falando aqui ó, dessa estratégia que é colocar os ovinhos numa superfície aberta ou semi-protegida. Não é a maioria dos cascudos, isso aqui é um pequeno grupinho que faz isso. E um dos grupinhos, que é muito conhecido por todos vocês aí, é o nosso limpa-vidro,
né, do gênero Otocinclus, são várias espécies. E essa espécie ela não é tão facilmente ou tão frequentemente reproduzida em cativeiro. E procurando na internet eu achei esse canal aqui, ó, muito interessante. Então é o canal de uma mocinha que ela mostra pra gente como é que ela mantém os Otocinclus dela e como é que ela reproduziu os Otocinclus. Então não é tão trivial assim e é muito interessante. Então aqui, ó, esse aqui é o aquário dela, cheio de plantas, e aqui tem um casal de Otocinclus. O machinho está perseguindo a fêmea está bem gordinha e esse ritual pode demorar alguns dias. O machinho fica lá só correndo atrás da fêmea. Muito bacaninha, né? E aí de repente eles encontram um local, nesse caso aqui foi embaixo de uma folha, eles ficam ali procurando um localzinho melhor para desovar. Olha só, existe um abraço, então o macho segura a fêmea enquanto a fêmea está depositando os ovinhos embaixo da folha. Isso aqui também pode demorar alguns minutos. Então o machinho vem, segura a fêmea, aqui está a fêmea, opa, olha só, essa aqui é a fêmea, e ela está depositando os ovinhos ali embaixo da folha. E aqui estão os ovinhos, depois de algumas horas, já ficam aqui embaixo da folha, e não tem cuidado parental. Então olha só, esses cascudinhos que colocam os ovinhos em superfícies abertas, eles não cuidam dos filhotes. E aqui está o filhotinho já no primeiro dia após a eclosão, ainda está com o saco vitelínico e já fica solto no mundo, sem o cuidado parental. E olha só que interessante, né? Muito legal esse canal. Acessem aí Fins and Whiskers, que ela também tem alguns vídeos de coelho e dos gerbil que ela mantém. E é muito interessante ver essa meninada da geração nova, né, se interessando por aquarismo, já conseguindo reproduzir uma espécie que não é tão fácil assim, não é todo mundo que consegue nem manter os limpa-vidros por muito tempo, né? Ela tem um vídeo só explicando como é que ela alimenta os Otocinclus dela, que eles não comem só algas, eles precisam também de matéria de origem animal, principalmente para reprodução, né, para as fêmeas fazerem os ovócitos, e é bem legal, ela fala tudo isso no vídeo dela. Deem uma olhadinha lá, deem um like lá, divulguem o canal dela, que vale a pena. Mas lembrem que essa estratégia de deixar os ovinhos em superfície sem cuidado parental é exceção dentro de cascudos, né? A gente vai falar agora aqui de uma outra estratégia bem interessante. Lembra aqui da nossa aula passada? Uma boca de uma loricária. Existe uma outra estratégia muito interessante que é carregar os ovos consigo. Olha essa imagem, que coisa fantástica. Essa foto aqui é do Heriberto Jimenez Jr., trabalha junto com a gente em várias questões. Ele coordena um laboratório lá em Campo Grande, um laboratório muito legal, né, e está relacionado ali com o aquário do Pantanal. E ele também tem reproduzido muitos cascudos, né, além de outras espécies ali, muito interessante. Então procurem o Heriberto aí nas redes também, sigam o conteúdo dele, muito interessante. E olha essa foto, que coisa fantástica, é uma loricária, esse é um macho, está segurando todos os ovos com a boca. Então os ovos eles são adesivos, então eles ficam grudadinhos um no outro e eles formam essa placa que a boca segura e leva para onde ele for, ele vai levar esses ovos. Por isso que muitas espécies dessa subfamília, os machos possuem aquela expansão do lábio inferior, que é onde eles guardam, eles seguram os ovos, a placa de ovos por ali. E lembrem-se que a maioria dessas espécies vive em substrato não consolidado, então não tinha onde eles colocar os ovos. Eles não vivem em troncos ou em rochas. Então eles vivem ali na lama ou na areia, então onde é que ele vai colocar os ovos? Ele segura ele mesmo. E quando ele precisar se locomover, olha só, esse aqui também é uma imagem do Heriberto, Loricaria cochimensis. Quando o macho quer sair dali, ele vai levar os ovos juntos. Ó, a gente consegue ver que já tem vários cascudinhos, filhotes ali, ó. Ele vai sair nadando e leva os ovos com ele. Então essa é uma estratégia muito interessante. Às vezes você está coletando esses animais na natureza, você bate a peneira lá ou faz um arrasto, você vê um macho com um monte de ovos na barriga segurado pelo lábio inferior. Então é muito interessante essa característica. E uma outra forma de reprodução, né, principalmente aqui que a gente vai usar em cativeiro, é o uso de tocas. E essas tocas elas vão variar de acordo com as espécies e de acordo com o hábito de vida dessas espécies também. Por exemplo, muitos cascudos vivem em locais onde o rio não tem muitas rochas, onde tem um barranco que tem muita terra, muita lama. E esses cascudos eles fazem suas próprias tocas. Olha só que legal. Nessa imagem aqui subaquática, nós temos várias tocas de cascudo, nesse caso aqui é um hipóstomus, lá também da região de Bonito, e eles vão escavando as tocas e vão fazendo esses buracos no barranco. Olha só que legal, e vira um condomínio mesmo, cada toca dessa tem o seu cascudinho ali, e é muito interessante, se você pegar e encostar nesse barranco aqui, você consegue arrancar com a mão, né, essa argila.
Então o cascudo ele vai também escavando, isso pode ver que forma até um triângulo, né, que é a forma do corpo dele, que ele vai escavando e fica esperando sempre aqui na entrada. Então aqui uma outra foto. E os rios, vocês sabem que eles possuem ciclos, né, de cheia e de seca, e às vezes quando está no período da seca você consegue encontrar esses buraquinhos no barranco. E olha só, quando você estiver num barranco, que você encontrar esses buraquinhos aqui, ó, se você não sabia o que era, agora você sabe, isso aqui é toca de cascudo. E o interessante é que na seca os passarinhos podem usar essas tocas. Às vezes tem alguns passarinhos que fazem o ninho, né, na época da seca, e quando volta a encher, os passarinhos já abandonam, né, os filhotinhos já estão grandes, e os cascudos voltam ali a habitar e continuam construindo essa toca. Um dos grupos que faz isso muito bem são os Pterygoplictes, ou os cascudo abacaxi. Como a gente tem aqui, ó, esse aqui é um Pterygoplictes xinguensis, né, que é do rio Xingu. Eles também vivem nesses locais aqui que não tem muitas rochas e eles fazem as suas tocas nos barrancos. Além disso, eles têm, né, aquela habilidade de respirar oxigênio atmosférico. Então eles são peixes muito fáceis de serem cultivados, por exemplo, em tanque escavado. Se você tem um tanque escavado aí, joga umas matrizes e eles mesmos vão se reproduzir, você só vai coletando os filhotes. Eu fiz uma pergunta rápida aí para alguns criadores, alguns amigos aí me falaram que é assim que eles criam os cascudo abacaxi comercialmente. Fazem os tanques escavados, colocam as matrizes lá e vão recolhendo os filhotinhos, porque os próprios cascudos eles vão fazendo as tocas deles, os ninhos deles ali no barranco do tanque escavado. E também não é à toa que essa espécie é uma espécie invasora em todos os ambientes, que eles não precisam de nada, eles só precisam de água e de um barranco, e nem oxigênio eles precisam, né? Eles respiram oxigênio atmosférico quando a água está com hipóxia. Então eles têm um potencial invasor muito grande e em vários países isso já está acontecendo, porque você compra para aquário o peixe pequenininho, ele é todo bonitinho, só que ele fica bem grande e quando o peixe já está grande demais, o aquarista desavisado joga o animal no corpo de água mais próximo ali. Inclusive essa é uma prática que a gente tem que desincentivar, né? Todos nós aí que somos aquaristas conscientes, nunca solte um peixe no rio, né? Se você não quer mais esse peixe, vá a uma loja, tente devolver o peixe ou doar, trocar com alguém, nunca solte um peixe, mesmo que seja peixe da nossa região, não solte peixe nos rios, tá bom? Isso pode trazer consequências sérias. Então é assim que se reproduz o cascudo abacaxi ou Pterygoplictes. Tem uma história interessante do gênero, mas eu vou deixar para um outro vídeo também, né? Pterygoplictes, Glyptopteryx, Liposarcus, tem vários gêneros que agora é tudo Pterygoplictes. Mas muitos cascudos habitam a área de substrato rochoso. Eu trouxe para vocês um exemplo aqui. Esse é um trechinho de um vídeo do nosso canal mostrando Ancistros ranúnculos com seus ovinhos, olha só. Então, como é que eles reproduzem na natureza? Eles reproduzem em locais, né, em tocas ou locas rochosas, em espaços entre as rochas. Então, aqui só para vocês verem, no rio Xingu, a 4 metros mais ou menos de profundidade, você encontra o Ancistros ranúnculos com os filhotes, né? Se vocês quiserem detalhes sobre isso, procurem lá no nosso canal. E para esses animais que precisam de tocas, a gente faz as tocas. Nesse caso aqui, é lá no nosso laboratório, as toquinhas de cerâmica com vários formatos, quadradas, redondas, vários tamanhos, para ver, né, dependendo da espécie. E como é que a gente faz essas tocas? A gente usa argila, nesse caso aqui é argila de fundo de rio mesmo. A gente amassa a argila e faz os moldezinhos, faz as toquinhas e espera ela secar. Para fazer as tocas a gente usa esses moldes aqui de madeira. Então eu percebo que é a mesma peça de madeira, só que de um lado é quadrado, do outro lado é redondo, para a gente fazer as toquinhas quadradas ou redondas, né, de vários tamanhos. Vocês podem usar aí cabo de enxada, cabo de vassoura, fazer outros moldes, né, do tamanho que vocês quiserem. E depois de que as toquinhas secarem, elas precisam ir para um forno. Nesse caso aqui a gente usa uma parceria com uma fábrica de tijolos aqui de Altamira, que é uma olaria, e a gente coloca nossas toquinhas junto com os tijolos assando, deixa lá alguns dias, depois a gente volta para buscar quando estiver pronto, quando estiver sequinha já. E aí fica assim, ó, essas aqui são as nossas tocas, as tocas altamirenses, e essas aqui são as tocas que a gente trouxe, né, da Alemanha para servir de molde. São essas aqui, ó, aí é um outro tipo de argila, eles têm uns fornos mais refinados. Mas aqui, ó, toquinhas de ardósia também, você pode fazer as toquinhas do tamanho que vocês quiserem de ardósia. Aqui mostrando para vocês, ó, essa aqui é uma toca natural, que a gente encontra aqui no rio Xingu mesmo. Então as rochas elas vão às vezes sendo escavadas e elas formam esses
buracos assim, né? E é aqui que é onde os peixes reproduzem também na natureza. E olha só, então tem vários formatos de toquinha. Essa toquinha aqui é muito boa para algumas espécies de ancistros, esse cone com essa entradinha levantada. E quem não tem cão, caça com gato, né? A gente também faz tocas com todos os materiais que a gente encontrar aqui, ó, pedacinhos de cerâmica colado com silicone. Para cascudos maiores a gente usa telhas, né? Telhões, então cola com silicone também. E o importante é, para quase todas as espécies que usam toca, as tocas precisam ser fechadas, só ter abertura na frente, só abertura em um dos lados. Então vocês podem brincar à vontade aí, ó, também de novo, restos de cerâmica. Então quando você tem criatividade, o céu é o limite. Use o que vocês tiverem aí na mão e tentem fazer suas toquinhas e ver se dá certo. Atentem-se apenas para usar materiais que não reajam com a água, né, e não alterem os parâmetros da água de vocês aí. Então, de novo, ardósia, se vocês tiverem ardósia aí, é a matéria-prima ideal para fazer abrigos para cascudos. E agora aqui a gente vai ver um vídeo, peguei esse vídeo da internet também, desse outro canal aqui, Barry Buttle, do YouTube, mostrando o casalzinho dele de ancistros véu. Olha só, já tem os filhotinhos de várias outras desovas. Então aqui está a toca, a fêmea não tem tantos tentáculos, vocês viram? Olha só, o macho cheio de tentáculos. Então a fêmea está interessada, ela vai lá dentro, eles ficam namorando, aqui tem uma corte, né? A fêmea entra, a fêmea sai, o macho fica vistoriando ela. Ela coloca os ovos lá dentro e depois o macho entra de novo e fertiliza os ovos. Então essa dança também pode demorar vários dias. E o que acontece? Depois que o macho fertiliza os ovos, a fêmea sai do ninho e quem fica cuidando dos ovos é o macho. Então o macho defende aquele local ali com unhas e dentes, literalmente, os odontódios, né? E depois disso ele fica cuidando dos filhotes. Então nesse vídeo aqui, que é de um outro canal, é do Jimmy Fish Room, olha só, o macho fica aqui abanando os ovos. Então, ao fazer isso, ele está ventilando os ovos e fica ali cuidando dos ovos até os ovos eclodirem e os filhotinhos já estiverem grandinho quando eles abandonam o ninho por conta própria. Como vocês podem ver alguns dos vídeos ali que tem os filhotinhos perto da toca, né? Os filhotinhos abandonam e vão colonizar os espaços no aquário. E aqui um outro vídeo, esse foi mandado pelo Francisco Andrade, professor aqui do nosso curso também, lá de Recife, mostrando como é que ele reproduz os ancistros lá nos aquários dele. Então olha só, é um outro tipo de toca, uma tocazinha só com uma abertura aqui na frente. E quando você abre, tá lá o macho cuidando dos filhotes. Olha só, cuidadosamente ele vai retirar a toca, um recipiente ali. E olha só, você pode ver o macho, aqui os filhotes, não, aqui é os tentáculos, mas parecem os filhotes, né? Os filhotinhos estão aqui. O macho fica lá defendendo e às vezes é até difícil tirar os filhotes sem tirar o macho. Nesse tipo de toca é mais fácil, você consegue acessar o macho, tira ele cuidadosamente, né, para ele não machucar também os filhotes ao tentar se defender. Soltou o macho no aquário e está ali os filhotinhos. Olha só que legal a quantidade de filhotinhos que essa desova proporcionou. E aqui existem várias formas, você pode deixar os filhotes aqui no aquário ou você pode colocar os filhotes em outro aquário que para um sistema de produção é mais adequado, que você consegue acompanhar o crescimento, né, e a mortalidade diminui também. E você libera o macho para uma nova desova. Tá certo, mas vocês já viram os tipos de cascudo que tem, os tipos de hábito, os tipos de desova, mas vocês querem botar a mão na massa e devem estar se perguntando, mas como é que eu sei qual é macho e qual é fêmea? E essa é uma tarefa que não é das mais fáceis para cascudos. Existem algumas dicas que eu vou mostrar para vocês aqui, algumas características que vocês precisam se atentar. Então olha aqui a fêmea, para quem não sabe esse é o símbolo de fêmea, e aqui está o macho. A fêmea, em geral, essas características aqui, elas podem ou não estar presentes, por isso que é tão difícil às vezes. A cabeça da fêmea, em geral, é mais arredondada do que a do macho, a cabeça do macho é mais larga e mais angulada. Eu vou mostrar para vocês algumas imagens já já. Os odontódios das fêmeas são menores normalmente e os odontódios no corpo do macho são hipertrofiados em algumas espécies, em alguns locais específicos, né, do corpo. Eu pus em asterisco aqui os tentáculos, né, que isso aqui só funciona no gênero Ancistros. Então as fêmeas possuem poucos tentáculos ou às vezes até nenhum, o focinho é nu, sem tentáculo nenhum, mas algumas espécies a fêmea tem tentáculos menores do que os do macho, então o macho tem tentáculos mais desenvolvidos. E a fêmea, ela em geral possui o abdômen mais largo, principalmente quando ela está próximo da desova, né? Então ela tem o abdômen mais cheinho ali, mais avolumado. Mas vocês vão ver que essas características podem variar, né? Às vezes a gente tem um macho jovem que ainda não está com todos os caracteres sexuais secundários desenvolvidos,
Às vezes tem um macho super alimentado, né? Então vamos dar uma olhada em alguns exemplos para ver se fica um pouquinho mais claro. Aqui nós vamos ter um casal de Pecótia SP, essa Pecótia lá do Rio Tocantins. Aqui está o macho e aqui está a fêmea. Então vocês podem ver que o macho ele é mais espinhudo, por assim dizer, né? Os odontódios são maiores. Não é que ele tem mais odontódios, os odontódios são maiores, são hipertrofiados. Então aqui está a fêmea, ó, ela tem os odontódiozinhos também, só que são pequenininhos em relação com o macho. Então áreas que em geral você precisa olhar, essa região do opérculo, sempre o macho vai ter os odontódios maiores que a fêmea. Isso aqui é a região do acúleo peitoral. A região distal, que é a região da ponta, em geral vai ter odontódios maiores no macho do que na fêmea, olha só. E em algumas espécies, as pecótias principalmente, eles possuem esses espinhos ao longo do corpo, nos odontódios hipertrofiados, principalmente na região do pedúnculo caudal. Então olha só, os odontódios do pedúnculo caudal são hipertrofiados. Vamos dar um zoom aqui. Olha só que coisa maluca. Então o tamanhão desses odontódios são maiores do que esses daqui, ó. Então quanto mais para trás do corpo, maior é o odontódio. Isso não é em todos os cascudos, é em algumas espécies de alguns gêneros. E isso pode estar mais ou menos desenvolvido também. Outro exemplo, os ancistos. Isso aqui são ancistos ranúnculos, que é aqui do Xingu. Eles são espécies bastante achatadas, né, e o corpo bem largo. Aqui está o macho com bastante tentáculos, ou os tentáculos bem grandes. E a fêmea também possui tentáculos, mas podem ver que tem bem menos, se são menorzinhos, né? Então essa é uma das características que podem ser olhadas nos ancistos. Podem ver que a cabeça dela é um pouquinho mais afilada, olha. E a cabeça do macho é mais larga. Ele é mais forte, ele precisa defender a sua toca. Outro exemplo aqui, esse aqui é um casal de Hipancistros SP Pão, aqui do Xingu. A gente está descrevendo essa espécie, vai sair em breve o nome. E aqui está uma fêmea bem didática, então ela está prontinha para a desova. Então olha só, o abdômen dela é até mais largo do que a cabeça. No caso do macho, ó, aqui é a largura da cabeça, é maior do que o do abdômen. Você pode ver que o abdômen dele não é tão avolumado quanto o dela. Olha só os espinhos, nem sempre é tão evidente assim, mas na pontinha aqui do acúleo peitoral, você tem odontódios mais desenvolvidos do que aqui na fêmea. E ao longo do corpo também, ó, se vocês pararem para ver com detalhe, vocês veem que tem os odontódios um pouquinho mais desenvolvidos do que aqui na fêmea. Na região opercular também, o macho vai possuir odontódios mais desenvolvidos do que a fêmea. Às vezes você consegue ver alguma diferença na região ventral também. Então aqui, ó, de novo, a fêmea, o macho. Você tem aqui a papila urogenital do macho. Muita gente fala que ela é um V. Às vezes é difícil de enxergar isso, mas tem um Vzinho aqui, ela é mais pontiaguda. E a da fêmea ela é mais um U, então ela é mais arredondadinha. Isso também varia do treinamento do seu olho, é uma questão um pouco subjetiva, então conforme você for olhando muitos exemplares daquela espécie, você vai entendendo as diferenças, as sutilezas do macho para a fêmea. Um exemplo disso é isso aqui, ó. A fêmea, quando ela está prontinha para desovar, ela possui essas pintinhas amarelas na região, ao redor da região urogenital. Isso é muito interessante, já foi observado por aquaristas estrangeiros também, e a gente pegou aqui no nosso laboratório e viu que às vezes tem isso aqui, olha. Isso é muito interessante, ó. Nesse caso aqui, essas manchinhas cor de abóbora ou laranjas aparecem aqui ao redor da papila urogenital da fêmea quando ela está no ponto para desovar. Mas nem sempre vai estar assim, né? Então por isso que eu falei das sutilezas. Às vezes você tem que conhecer os seus animais, né? Mesmo que eles sejam da mesma espécie, não sempre vai estar desse jeito. Então tem muitas coisinhas ainda que a gente precisa entender. Mas essa é uma dica interessante. Se você vê ao redor da papila urogenital da sua fêmea, assim, se tiver com esses pontinhos, quer dizer que ela está no ponto para desovar. E aqui mais algumas imagens de pancistos. Essa imagem foi cedida para a gente pelo Hakun, que é um aquarista lá da Noruega. Essa é uma fêmea. Vocês podem ver que ela possui os odontódios, mas não são tão desenvolvidos assim. Comparem com o macho. Esse é um macho, olha só. Então, os odontódios da região do opérculo bastante desenvolvidos. Olha como é que ficam os odontódios do acúleo. Então, quando chega na região distal, né, que é a região da ponta, fica mais desenvolvido ainda. E, inclusive, ao longo do corpo, esse pancistus aqui, que deve ser um macho bem velho já, ele possui até os odontódios da região do corpo também hipertrofiados. Nem sempre acontece isso. Então, esse aqui é o exagero do dimorfismo sexual em pancistus. E vocês ainda devem estar se perguntando como é que reproduz, então, esses animais. Ó, esse aqui é só um exemplo.
é um aquário comunitário que eu tinha 2 ou 3 ipancistros pães aqui dentro e eles ficam reproduzindo e eu não faço nada. A gente não faz nada aqui, a gente só alimenta eles, os animais reproduzem, os filhotinhos abandonam o ninho e aí o casal reproduz de novo, os filhotinhos abandonam o ninho. E essa é uma das formas, é a forma mais comum, inclusive, que o pessoal reproduz cascudo aí no mundo inteiro. Estão nos seus aquários e os cascudos começam a reproduzir e os filhotinhos começam a sair. Então essa é uma forma muito interessante de você reproduzir os cascudos, né? Você colocar condições para eles no seu próprio aquário comunitário, onde ele possa escolher sua toca, o macho possa defender a toca, a fêmea vai lá visita, eles têm seus filhotinhos, os filhotinhos abandonam o ninho quando eles estiverem prontos e os filhotinhos colonizam o aquário. Se você tiver um aquário com bastante abrigo, você pode ter uma produção razoável até de filhotinhos de cascudo nesse aquário. Mas se você quiser ter uma eficiência um pouco maior, você tem que ter um planejamento e fazer um sistema de cultivo em grande escala. Só que isso a gente vai ver na próxima aula e vou mostrar alguns exemplos para vocês de como fazer essa reprodução de forma mais planejada, tá bom? Então por enquanto era isso que eu tenho para falar. Bons estudos, como sempre, e até a próxima.